Querido filho, querida filha de Deus, que alegria imensa recebê-lo nesta manhã tão especial. Enquanto o sol nasce trazendo a luz de um novo dia, saiba que você não está aqui por acaso. Neste exato momento, o Senhor preparou este encontro, esta oração poderosa que vai tocar as fibras mais profundas da sua alma e despertar em você uma fé capaz de mover montanhas financeiras. Hoje, você vai experimentar o poder da multiplicação divina em sua vida. Se o seu coração está pesado com as contas que não fecham, se você tem olhado para a sua carteira, para a sua conta bancária, para as suas necessidades e sentido aquele aperto no peito, aquela angústia que parece não ter fim, respire fundo, porque esta oração da manhã vai renovar a sua esperança e abrir os seus olhos para enxergar que o Deus que alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes é o mesmo Deus que está ao seu lado neste momento. Ele não mudou. O poder dele não diminuiu. E hoje, ele quer fazer em sua vida um milagre financeiro que vai surpreender você e toda a sua família. Antes de começarmos, eu quero que você faça algo muito especial comigo. Vá até os comentários agora e escreva com fé: Senhor, multiplica os meus recursos como multiplicaste os pães e os peixes. Declare isso, porque quando você declara, quando você escreve, você está semeando uma palavra de fé que vai germinar em bênçãos sobrenaturais. Faça isso agora e depois volte para continuarmos juntos esta jornada de oração transformadora. Pai Celestial, eu me coloco diante da Tua presença nesta manhã com um coração aberto, com uma alma sedenta da Tua provisão. Senhor, Tu conheces cada necessidade que habita em mim. Tu vês as minhas dificuldades financeiras, Tu enxergas os boletos que estão vencendo. Tu sabes das dívidas que me tiram o sono, dos compromissos que parecem impossíveis de cumprir. Mas eu escolho nesta oração da manhã não olhar para o tamanho dos meus problemas, mas para o tamanho do Teu poder. Deus, eu me lembro daquele dia às margens do Mar da Galileia, quando milhares de pessoas Te seguiam, famintas não apenas de pão, mas de Tua palavra, de Tua presença. E os discípulos, Senhor, eles olharam para a multidão e viram um problema impossível de resolver. Como alimentar tanta gente com tão pouco? 5 pães e 2 peixes nas mãos de um menino. Uma oferta ridícula diante de uma necessidade gigantesca. Mas Tu, Senhor, Tu pegaste aquela pequena oferta, aquele pouco que havia, e transformaste em abundância para milhares. E é exatamente isso que eu preciso hoje, meu Deus. Eu trago diante de Ti o meu pouco. Eu trago o meu salário que não parece ser suficiente. Eu trago os meus recursos limitados. Eu trago as minhas tentativas frustradas de prosperar. E eu Te peço, multiplica, Senhor. Assim como Tu pegaste aqueles pães e peixes e os multiplicaste, pega agora a minha vida financeira e faz um milagre de multiplicação que só Tu podes fazer. Senhor Jesus, eu reconheço nesta manhã que Tu és a fonte de toda provisão. Não é o meu emprego, não é o meu negócio, não é a minha habilidade ou inteligência. És Tu, Deus Todo-Poderoso, quem abre as janelas do céu e derrama bênçãos. És Tu quem sustenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo com esplendor. E se Tu cuidas deles, quanto mais de mim, que sou Teu filho, Tua filha, criado à Tua imagem e semelhança. Eu me arrependo, Pai, se alguma vez coloquei a minha confiança apenas no dinheiro, apenas no trabalho, esquecendo que Tu és o Deus que provê. Perdoa-me se eu tenho vivido com medo da escassez, com ansiedade sobre o amanhã, esquecendo que Tu prometeste cuidar de mim. Esta oração poderosa está quebrando agora toda a mentalidade de pobreza, toda a crença limitante que me fez acreditar que eu nunca vou prosperar, que eu nasci para ser pobre, que a minha família sempre foi assim e sempre será. Não, Senhor. Eu declaro que esta é uma nova temporada. Hoje é o dia em que a multiplicação começa a operar em minha vida. Assim como Tu fizeste os pães se multiplicarem nas mãos dos discípulos, à medida que eles distribuíam, eu creio que, à medida que eu for fiel com o pouco que tenho, à medida que eu for generoso, à medida que eu honrar a Ti com as minhas finanças, Tu vais multiplicar o que passa pelas minhas mãos. Deus poderoso,
Nesta oração da manhã eu declaro: toda maldição financeira está quebrada agora em nome de Jesus. Todo espírito de pobreza que tem perseguido a minha família por gerações, eu ordeno que saia. Toda porta fechada para as minhas bênçãos financeiras, eu decreto que se abra hoje. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está operando em minha vida neste momento, ressuscitando os meus sonhos, ressuscitando os meus projetos, ressuscitando a minha capacidade de prosperar. Eu não vou mais aceitar viver com dívidas como se isso fosse normal. Eu não vou mais aceitar viver no sufoco, no aperto, sempre devendo, sempre atrasado, sempre sem condições. Não, porque tu disseste em tua palavra que o teu desejo é que eu prospere em tudo e tenha saúde, assim como prospera a minha alma. E se isso é o teu desejo, Pai, então eu vou alinhar a minha fé com essa promessa. Senhor, assim como tu mandaste o povo de Israel amarrar os cachos de uvas de Canaã e trazer de volta como prova de que a terra prometida existia e era abundante, eu estou amarrando agora, pela fé, a minha promessa de prosperidade. Eu estou vendo pela fé os milagres financeiros acontecendo. Eu estou enxergando oportunidades surgindo do nada. Eu estou contemplando portas se abrindo que estavam fechadas há anos. Eu estou visualizando a minha vida financeira sendo transformada completamente, porque tu és o Deus do impossível, o Deus que faz o mar se abrir, o Deus que faz muros caírem, o Deus que multiplica pães e peixes. Pai amado, a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, nesta manhã, através desta oração poderosa, eu estou exercitando a minha fé. Eu ainda não vejo a minha conta bancária cheia, mas eu creio que ela será. Eu ainda não vejo as minhas dívidas pagas, mas eu creio que elas serão quitadas. Eu ainda não vejo a abundância que tu prometeste, mas eu creio que ela está a caminho, porque a tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Senhor Jesus, quando tu estavas diante daquela multidão faminta, tu não entraste em pânico, tu não ficaste desesperado. Tu simplesmente pegaste os pães, deste graças ao Pai e começaste a distribuir. E enquanto distribuías, o milagre acontecia. Os pães não acabavam. Os peixes continuavam aparecendo. Era uma multiplicação sobrenatural que desafiava todas as leis da natureza, toda a lógica humana. E eu aprendo com isso, meu Deus, que o milagre financeiro que eu preciso não depende do tamanho do que eu tenho agora. Depende do tamanho da minha fé e da tua capacidade de multiplicar. Tu podes pegar o meu pouco e transformar em muito. Tu podes pegar a minha pequena oportunidade de trabalho e transformar em uma grande fonte de renda. Tu podes pegar o meu modesto negócio e fazer ele prosperar de forma extraordinária. Porque para ti, nada é impossível. Absolutamente nada. Agora, Senhor, eu quero ser específico contigo. Eu quero declarar a tua multiplicação sobre cada área da minha vida financeira, porque esta oração da manhã não é apenas palavras bonitas, é uma ferramenta poderosa de transformação espiritual que vai liberar milagres concretos em minha realidade. Eu declaro multiplicação sobre o meu trabalho. Que as minhas habilidades sejam reconhecidas, que as minhas oportunidades se expandam, que o meu valor seja percebido. Se eu sou empregado, declaro promoções, aumentos, bonificações, reconhecimento. Se eu sou empresário, declaro novos clientes, novos contratos, novos negócios entrando de forma sobrenatural. Se eu estou desempregado, declaro que a porta certa vai se abrir no tempo certo e que essa porta vai trazer não apenas um emprego, mas uma posição que vai surpreender a mim e a todos que me conhecem. Eu declaro multiplicação sobre as minhas ideias. Senhor, tu colocaste em mim criatividade. Tu me deste talentos e habilidades únicas. Eu peço que tu ilumines a minha mente com ideias inovadoras, com projetos prósperos, com soluções que vão gerar renda. Assim como tu deste sabedoria a Daniel, a José, a Salomão, dá-me também sabedoria para prosperar, para multiplicar os recursos que passam pelas minhas mãos. Eu declaro multiplicação sobre as minhas economias.
Que cada real que eu conseguir guardar seja protegido por Ti, Senhor. Que ele não seja devorado por imprevistos, por gastos desnecessários, por emergências. Protege o fruto do meu trabalho. Faz com que o pouco que eu consiga poupar se multiplique, se valorize, traga retorno além do que eu possa imaginar. Deus amoroso, eu quero ser honesto contigo nesta oração poderosa. Eu tenho passado noites sem dormir pensando nas contas. Eu tenho sentido o peso da responsabilidade de sustentar a minha família, de pagar as minhas dívidas, de honrar os meus compromissos. Esse peso tem sido grande demais para os meus ombros, Pai. E hoje, nesta manhã, através desta oração, eu escolho entregar tudo isso nas Tuas mãos. A Bíblia diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, é isso que eu faço agora, Senhor. Eu lanço sobre Ti a preocupação com o aluguel, com a prestação do carro, com a mensalidade da escola das crianças, com o cartão de crédito que está no limite, com o empréstimo que parece impagável. Eu entrego tudo isso a Ti, porque eu sei que Tu tens cuidado de mim. Tu não vais deixar que eu seja envergonhado. Tu não vais permitir que a minha família passe necessidade. Assim como Tu alimentaste o profeta Elias por meio dos corvos, assim como Tu multiplicaste o azeite da viúva, assim como Tu fizeste a vara de Moisés se transformar em serpente e depois voltar a ser vara, Tu podes fazer milagres em minha vida financeira que vão além da minha compreensão. Tu podes fazer o dinheiro aparecer de onde eu nem esperava. Tu podes fazer surgir oportunidades que eu nunca imaginei. Tu podes trazer provisão de formas que vão me deixar maravilhado com o Teu poder. Senhor, eu entendo algo poderoso através do milagre dos pães e peixes. A multiplicação começou quando houve alguém disposto a ofertar o que tinha. Um menino trouxe o seu lanche, o seu alimento, e colocou nas mãos de Jesus. Ele poderia ter guardado para si, poderia ter dito: é pouco, não vai fazer diferença. Mas ele foi generoso. E foi exatamente essa generosidade que abriu a porta para o milagre da multiplicação. Pai, ensina-me a ser generoso mesmo quando eu tenho pouco. Ensina-me a dar mesmo quando parece loucura dar, porque eu sei que a Tua palavra diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Eu não vou reter o que é Teu, Senhor. Eu não vou deixar de honrar-Te com os meus dízimos e ofertas por causa do medo de faltar. Porque eu sei que quando eu honro a Ti, Tu honras a mim. Quando eu coloco o Teu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas me são acrescentadas. Nesta oração da manhã, eu faço um compromisso contigo, Deus. Eu vou ser fiel nos dízimos. Eu vou ser generoso nas ofertas. Eu vou semear onde Tu me mandar semear. E eu vou fazer isso não por obrigação, não por medo, mas por amor, por gratidão, porque eu creio que Tu és fiel e que Tu vais multiplicar a semente que eu semear. Tu disseste que não há ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou campos por amor a Ti e ao Evangelho, que não receba 100 vezes mais nesta vida. Se isso é verdade para essas coisas, quanto mais para as minhas finanças, quando eu Te honro com elas. Pai Celestial, eu reconheço que muitas vezes eu tenho vivido com uma mentalidade de escassez. Eu olho para o que falta ao invés de agradecer pelo que tenho. Eu vejo problemas ao invés de oportunidades. Eu me concentro nas dificuldades ao invés de focar nas possibilidades. Mas hoje, através desta oração poderosa, eu declaro que essa mentalidade de escassez está sendo quebrada. Eu não sou pobre, eu sou filho do Rei. Eu não sou limitado, eu tenho um Deus ilimitado. Eu não vou viver na miséria porque o meu Pai é dono do ouro e da prata. Tu disseste em Ageu que tua é a prata e teu é o ouro. Se tudo isso pertence a Ti, e se eu sou Teu filho, então eu tenho acesso à abundância do reino. Eu tenho direito às bênçãos que Tu prometeste. Eu sou herdeiro, sou co-herdeiro com Cristo de todas as promessas. Senhor, renova a minha mente, transforma a minha forma de pensar sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre riqueza. Que eu não veja o dinheiro como algo sujo ou mundano, mas como uma ferramenta que Tu queres que eu tenha em abundância para fazer avançar o Teu reino, para abençoar pessoas, para ser uma bênção na terra.
Que eu seja como Abraão, que foi riquíssimo e usou suas riquezas para honrar a ti. Que eu seja como Jó, que mesmo depois de perder tudo, recebeu em dobro porque permaneceu fiel. Que eu seja como Salomão, que pediu sabedoria e recebeu também riquezas e honra. Deus do impossível, eu creio que neste exato momento, tu estás movendo pessoas, circunstâncias e situações em meu favor. Enquanto eu faço esta oração da manhã, anjos estão sendo enviados para preparar o caminho das minhas bênçãos financeiras. Portas que estavam trancadas estão sendo abertas. Pessoas que precisam dos meus serviços estão sendo direcionadas até mim. Oportunidades de negócio estão sendo criadas especialmente para mim. Assim como tu guiaste os magos do Oriente através de uma estrela até encontrarem o menino Jesus, tu vais guiar as oportunidades certas até mim. Tu vais me colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu não preciso me desesperar, correr de um lado para o outro sem direção. Eu apenas preciso confiar em ti, seguir a tua voz, obedecer aos teus impulsos, e tu vais fazer com que eu esteja exatamente onde a multiplicação vai acontecer. Senhor, eu peço que tu aumentes a minha capacidade de reconhecer oportunidades. Muitas vezes, as bênçãos passam por nós e não as reconhecemos porque estamos focados nos problemas. Abre os meus olhos espirituais para enxergar onde tu estás agindo. Dá-me discernimento para saber em que investir, em que participar, com quem fazer parceria. Guia-me com tua sabedoria para que eu não perca nenhuma oportunidade que tu preparaste para mim. Pai amoroso, eu entendo que quando Jesus multiplicou os pães e peixes, houve um processo. Ele pegou os pães, deu graças, partiu e deu aos discípulos para distribuírem. Não foi instantâneo. Havia passos a serem seguidos. E da mesma forma, eu reconheço que o meu milagre financeiro pode envolver um processo. Pode ter etapas que eu preciso cumprir. Pode haver coisas que eu precise aprender, mudanças que eu precise fazer, atitudes que eu precise tomar. Dá-me paciência, Senhor, para esperar no teu tempo. Não me deixe desistir no meio do caminho. Não permita que eu desanime se o milagre não acontecer da noite para o dia. Sustenta a minha fé durante o processo, porque eu sei que se tu prometeste, tu vais cumprir. Se tu começaste uma boa obra em mim, tu vais completá-la. Tu não és homem para mentir, nem filho de homem para te arrependeres. O que tu disseste, tu farás. O que tu falaste, tu cumprirás. E enquanto eu espero, eu vou continuar sendo fiel. Eu vou continuar trabalhando com excelência, seja lá qual for o meu trabalho. Eu vou continuar honrando-te com as minhas finanças, seja o valor grande ou pequeno. Eu vou continuar semeando, confiando que a colheita virá. Porque aquele que semeia fartamente, fartamente colherá. E eu estou semeando não apenas dinheiro, mas também esforço, dedicação, fé e obediência. Senhor Deus, nesta oração poderosa, eu quero profetizar sobre o meu dia de hoje e sobre os dias que virão. Eu declaro que este é um dia de bênçãos financeiras. Este é um dia de multiplicação sobrenatural. Este é um dia em que o favor de Deus está sobre mim para prosperar. Eu declaro que pessoas vão me procurar hoje com propostas de trabalho, com oportunidades de negócio, com convites para projetos prósperos. Eu declaro que o dinheiro que eu preciso receber vai chegar, e vai chegar a tempo. Eu declaro que dívidas vão ser canceladas, que credores vão ter compaixão, que prazos vão ser estendidos, que soluções vão aparecer de onde eu menos espero. Eu declaro que assim como os pães se multiplicaram nas mãos dos discípulos, enquanto eles distribuíam, os recursos vão se multiplicar nas minhas mãos, enquanto eu for fiel. Cada centavo que entrar na minha vida vai render muito mais do que o normal. Cada oportunidade que eu abraçar vai gerar frutos que vão me surpreender. Cada passo que eu der em obediência a ti vai me levar para um nível mais alto de prosperidade. Neste dia, nenhuma arma financeira forjada contra mim prosperará. Nenhum ataque do inimigo à minha vida financeira terá sucesso. Nenhuma maldição, nenhuma inveja, nenhuma palavra negativa vai impedir o fluir das minhas bênçãos, porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus, protegido pela aliança eterna,
guardado pelo poder do Altíssimo. Pai, antes mesmo de ver o milagre completo, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, porque a fé verdadeira agradece antes de receber. A fé genuína louva antes de ver. Então, nesta oração da manhã, enquanto o dia ainda está começando, enquanto o milagre ainda está em processo, eu levanto as minhas mãos e digo: obrigado, Senhor. Obrigado porque tu já estás operando. Obrigado porque tu já ouviste esta oração. Obrigado porque tu já mobilizaste os recursos do céu em meu favor. Obrigado porque a multiplicação já começou, mesmo que eu ainda não veja com os olhos naturais. Obrigado porque tu és fiel, porque tu és bom, porque tu és poderoso, porque tu és o Deus que nunca falha. Eu te louvo não apenas pelo que tu vais fazer, mas pelo que tu já fizeste. Eu te agradeço não apenas pela bênção que está por vir, mas pelas bênçãos que eu já tenho e que muitas vezes não valorizo o suficiente. Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho comida na mesa. Muitos não têm nem isso. Então, enquanto eu espero pela multiplicação financeira, eu vou celebrar as bênçãos que já possuo. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o espírito de pobreza que tem tentado se agarrar à minha vida. Eu ordeno que todo demônio de miséria, de fracasso financeiro, de bloqueio de prosperidade saia agora. Eu quebro toda maldição hereditária de pobreza. Eu cancelo toda palavra negativa que foi falada sobre a minha vida financeira. Eu anulo todo o decreto de escassez que o inimigo tentou estabelecer sobre mim e sobre a minha família. Deus poderoso, esta oração da manhã está liberando agora sobre mim um espírito de prosperidade, um espírito de multiplicação, um espírito de abundância. Eu recebo isso pela fé. Eu abraço essa unção financeira. Eu me abro para o novo que tu queres fazer em minha vida. Eu me disponibilizo para ser um canal de bênçãos, porque tu não me abençoas apenas para que eu acumule, mas para que eu seja uma bênção. Toda fortaleza mental que me mantinha preso a uma mentalidade de fracasso está sendo demolida agora. Toda imagem negativa que eu tinha de mim mesmo como alguém que nunca vai prosperar está sendo apagada e substituída pela verdade. Eu sou filho do Rei, herdeiro do reino, abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E se sou abençoado nas regiões espirituais, essas bênçãos vão se manifestar aqui na terra, na minha vida prática, nas minhas finanças, no meu dia a dia. Senhor Jesus, eu sinto no meu espírito que algo mudou nesta manhã. Esta oração poderosa não foi apenas um monte de palavras bonitas, foi um ponto de virada, foi um marco espiritual. Foi o momento em que eu plantei uma semente de fé tão poderosa que vai gerar uma colheita de milagres financeiros. Eu selo esta oração com fé absoluta. Eu não tenho mais dúvidas. Eu não vou mais questionar. Eu vou simplesmente crer e esperar, porque assim como tu fizeste os pães e peixes se multiplicarem naquele dia à beira do mar, assim como tu alimentaste milhares de pessoas com uma oferta ridícula, tu vais pegar a minha situação financeira, por mais difícil que ela esteja, e vais transformá-la em testemunho de multiplicação sobrenatural. Eu já estou vendo pela fé as portas se abrindo. Eu já estou visualizando as oportunidades chegando. Eu já estou contemplando as dívidas sendo pagas. Eu já estou enxergando a abundância fluindo, não porque eu sou especial ou melhor que ninguém, mas porque eu sirvo a um Deus especialista em multiplicar, um Deus que faz o impossível, um Deus que se deleita em abençoar os seus filhos. Então eu digo: seja feito, Senhor. Multiplica os meus recursos como multiplicaste os pães e os peixes. Faz de mim um testemunho vivo do teu poder de provisão. Que a minha história seja contada por gerações como exemplo de que tu ainda fazes milagres, de que tu ainda mudas situações, de que tu ainda és o Deus de abundância. Se esta oração está tocando profundamente o seu coração nesta manhã, se você sentiu a presença poderosa de Deus ministrando a sua alma, se a sua fé foi despertada e você está crendo que o milagre financeiro já começou em sua vida, eu preciso pedir algo muito importante para você. Primeiro, não guarde esta oração só para você.
Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece e que está passando por dificuldades financeiras. Pode ser um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém da sua igreja. Essa pessoa precisa ouvir esta mensagem de esperança. Essa pessoa precisa saber que Deus ainda multiplica recursos como multiplicou os pães e peixes. Segundo, deixe o seu like neste vídeo. Quando você faz isso, você está ajudando esta oração poderosa a alcançar mais pessoas. Você está contribuindo para que mais vidas sejam transformadas, mais lares sejam abençoados, mais famílias experimentem o poder da multiplicação divina. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias, nós trazemos uma nova oração da manhã para começar o seu dia com fé, com esperança, com a presença de Deus. Não perca nenhuma dessas orações poderosas que vão fortalecer a sua caminhada espiritual e trazer transformação para todas as áreas da sua vida. E não se esqueça, vá até os comentários agora e escreva: Deus está multiplicando os meus recursos neste momento. Declare isso com fé, porque a Bíblia diz que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Quando você declara, você está ativando a fé. Quando você escreve, você está semeando uma palavra que vai produzir frutos em sua vida. Filho amado, filha amada de Deus, chegamos ao final desta oração da manhã, mas não ao final do milagre. O milagre está apenas começando. A multiplicação que você pediu está em movimento neste exato instante. Os céus estão se abrindo sobre você. A bênção está descendo. O favor está sendo derramado. Eu quero deixar uma promessa com você neste dia. Você não vai terminar este ano da mesma forma que começou. Sua situação financeira vai mudar. Suas dívidas vão diminuir. Suas oportunidades vão aumentar. Sua vida vai prosperar. Porque o mesmo Deus que pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, deixando ainda sobrar 12 cestos cheios, esse mesmo Deus está cuidando de você. Lembre-se, o milagre não aconteceu antes de o menino ofertar o que tinha. Não aconteceu antes de Jesus dar graças. Não aconteceu antes de começarem a distribuir. Então seja fiel com o que você tem agora. Agradeça a Deus por tudo. E comece a dar os passos de obediência que Ele está pedindo. À medida que você fizer isso, você vai ver a multiplicação acontecer. Vai ver recursos surgindo de onde você não esperava. Vai ver portas se abrindo que estavam fechadas há anos. Hoje você não caminha sozinho. Deus vai com você, à sua frente, preparando o caminho. Vai ao seu lado, sustentando você nas dificuldades. Vai atrás de você, protegendo a sua retaguarda. Você está cercado pela presença divina, coberto pelo poder do Altíssimo, guardado pela aliança eterna. Que Deus multiplique os seus recursos como multiplicou os pães e os peixes. Que Ele abra as janelas do céu sobre sua vida e derrame bênçãos sem medida. Que você experimente a abundância do reino de forma tão poderosa que você mesmo se surpreenda com o que Deus é capaz de fazer. Que o seu testemunho de multiplicação financeira inspire muitas outras pessoas a crerem no poder de Deus. Eu declaro sobre você: milagres financeiros estão liberados, portas estão se abrindo, oportunidades estão chegando, multiplicação está acontecendo. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe grandiosamente e que esta oração acompanhe a sua alma durante todo este dia e todos os dias da sua vida. Vá em paz, vá com fé, vá com a certeza de que o melhor ainda está por vir. E não se esqueça, depois de viver o seu milagre, volte aqui e deixe o seu testemunho nos comentários. Eu quero celebrar com você o que Deus fez em sua vida. Assista ao próximo vídeo que aparecerá na tela, porque cada oração é uma nova oportunidade de encontro com Deus. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima oração da manhã. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Amém.